Já estamos de volta com o seu Amazônia Agora e, gente, o brasileiro é conhecido em todo o mundo pelo famoso jeitinho brasileiro. Essa é uma forma de passar por grandes crises, dificuldades, só que muitas vezes esse jeitinho brasileiro é utilizado também para cometer crimes e prova disso são as ligações clandestinas de energia elétrica que oferecem bastante risco à vida. Por isso nós viemos até a Eletrobras Distribuição Acre hoje para falar sobre esse assunto e eu converso agora com o engenheiro eletricista da Eletrobras Acre, Tiago Alencar, que vai conversar com a gente a respeito desse assunto. Tiago, muito boa tarde. É realmente um risco à vida, não é? Sim. A ligação clandestina ela pode provocar acidente, inclusive levando à morte. Tiago, esse tema é bastante complicado, não é? Porque não se restringe apenas ao Acre. Essa é uma questão, um problema, não é, a nível de Brasil. E a gente está falando de saúde pública também, não é? São muitas pessoas que acabam cometendo esse crime. É bom que se frise isso, que é um crime. Exatamente. O gato, né, a ligação clandestina, ela é um crime. Não é uma prática só do estado do Acre, do município de Rio Branco, mas é uma prática de todo o país e oferece muito risco à população, principalmente porque esse tipo de trabalho ele é realizado por uma pessoa que não está preparada, não tem qualificação para esse tipo de trabalho e faz esse tipo de trabalho com ferramentas inadequadas, sem EPI, com equipamento de proteção individual, e isso pode provocar acidentes. E esporadicamente, Tiago, a gente tem registros de casos como esse. Por exemplo, na semana passada, não é? Nós tivemos 2 registros de mortes envolvendo ligações clandestinas. Sim, semana passada nós tivemos um registro de morte envolvendo ligação clandestina, o outro foi um acidente envolvendo um caminhão e um poste. Essa morte provocada pelo gato, né, pela prática de gato, foi no ramal do Pica-Pau. Estava sendo feita uma ligação clandestina com uma pessoa despreparada, sem equipamento de proteção, sem a ferramenta adequada. Lá trata-se de uma área de invasão, por isso a Eletrobras não tem ação sobre essas áreas, né? E por isso a pessoa veio a óbito, não tivemos tempo de socorro. E, Tiago, esse é um problema que não se restringe apenas à pessoa que está fazendo esse gato, não é? Como a gente costuma dizer popularmente. Afeta também a rede de energia elétrica da rua, por exemplo, do bairro. Como é que funciona isso? Então, quando nós temos alguns locais em que a incidência de ligação clandestina é muito grande, essas ligações, por não serem medidas pela concessionária, a concessionária não consegue valorar a carga que tem nesses circuitos, nesses transformadores. Então acaba que ocorre uma sobrecarga nesses transformadores, ocorrendo a queima, a tensões baixas, a oscilações provocadas por essas ligações clandestinas. Lembrando que a concessionária não tem como valorar isso. E normalmente as pessoas que fazem essas ligações clandestinas, elas também não controlam o consumo e acaba sobrecarregando nossa rede. E com tudo isso acaba gerando um prejuízo, não é, para a Eletrobras, para as distribuidoras em todo o país. E é claro que alguém vai pagar essa conta. A gente viu muitos questionamentos sobre o reajuste da energia elétrica, por exemplo, mas o que as pessoas não se atentam é que se há um reajuste também é porque há um déficit muito grande, não é? Não só de gatos, ligações clandestinas, mas também de falta de pagamento. Então alguém sempre vai pagar essa conta dessas pessoas que estão tentando burlar aí as regras para se beneficiar. Exatamente, bem lembrado. Esse gato, né, esse furto de energia, ele é entendido pela agência reguladora, que é a ANEEL, e a ANEEL repassa parte desses gatos para a tarifa de energia. Então, a energia furtada por essas ligações clandestinas, ela é em parte dividida para quem paga a fatura. Então, todos nós pagamos pelo gato do vizinho, do bairro onde mora. E a gente tem o exemplo da Light, por exemplo, que é a concessionária de energia do Rio de Janeiro. Segundo uma estatística da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Light poderia reduzir a tarifa de energia elétrica em até 18% se não fossem os gatos. Essa situação também é semelhante aqui no estado do Acre? A Light ela é conhecida por ter uma perda não técnica, essa perda comercial muito alta.
Não é o nosso caso aqui, nossa perda comercial, eu diria metade da perda da Light. Não sei te precisar percentual de desconto, mas certamente se não existissem essas ligações clandestinas, a tarifa do estado do Acre seria um pouco menor. E, Tiago, aqui no Acre, na região amazônica especificamente, nós temos uma peculiaridade que é a questão das alagações. A gente está agora em dezembro, finalzinho de janeiro, fevereiro e março são os meses que, infelizmente, nós sofremos com as alagações, não só na capital, Rio Branco, mas também no interior do estado. Como é que é a atuação de vocês também para conscientizar a população aí no cotidiano, nas áreas que acabam sofrendo com as cheias? Bom, sempre quando ocorre das alagações, a gente trabalha em conjunto com a Defesa Civil, com os bombeiros, atuando de forma a desligar as áreas onde estão oferecendo risco. Então a gente sempre está em parceria com esses órgãos. Uma vez que acionados por ele, a gente desliga a energia naqueles locais. Ocorre que a população nem sempre concorda com esse desligamento, as pessoas que continuam em suas casas não querem ficar sem energia e tendem a fazer ligações clandestinas, puxando rabichos. E vale lembrar que isso é bastante perigoso, oferece muito risco, já o risco comentado, assim como o do gato, e ainda agravado pelo fato de ser uma área com bastante umidade, água, e eleva bastante o risco de acidente com eletricidade. Não só com as pessoas, mas também com animais domésticos, A gente sabe que as pessoas naturalmente têm um apego a esses animais, enfim, naquela área eletrificada acaba ocorrendo todo tipo de acidentes, não é? Exatamente, todo tipo de acidente. E como é que é esse trabalho de vocês durante a época de cheia? Porque a gente sabe que realmente a demanda aumenta muito, são muitos bairros afetados. Sim, como eu já disse, a gente trabalha em parceria com a Defesa Civil e com o bombeiro, e uma vez acionado, a gente aciona as equipes a abrir as chaves e não permitir que essas áreas alagadas fiquem sem energia. Há também um trabalho de monitoramento para que a população não se autorreligue, não bata essa chave, até porque a população utiliza de ferramentas não adequadas para estar fazendo essa ligação e muitas das vezes pode provocar acidente. Então, Tiago, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos. Nada. Nós vamos agora para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Amazônia agora para você, trazendo aí as informações da nossa região amazônica. Continue com a gente.